Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Vida de Oração. Como vocês podem ver, o figurino mudou um pouco. Tá bem mais frio agora e o meu lugar de trabalho mudou, então a nossa caminhada de matinal também mudou de cenário. Meu trabalho agora está em outra cidade, a caminhada é bem maior, mas eu prometo que o vídeo não vai ficar muito maior não. Mas vamos lá. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou falar outras dicas, né? O que fazer na sua oração pessoal. É importante que você, se você não viu o primeiro vídeo, o que fazer na oração pessoal, eu vou colocar aqui em cima um linkzinho para você clicar e ir lá no primeiro vídeo que eu coloquei, o que fazer na oração pessoal, a receita de bolo. Nesse eu dou o básico, nesse primeiro vídeo, eu vou pro básico, o que fazer na oração pessoal, o sinal da cruz, as orações, vindo de Espírito Santo, etc. Para que você tenha uma base. E o que eu vou falar nesse segundo vídeo? É o que trazer para a oração pessoal, no sentido mais prático também, porque às vezes a gente não sabe muito o que fazer, né? A gente fica perdido. Então eu decidi trazer aqui para o canal algumas outras dicas do que fazer e o que não fazer na oração pessoal. Então assim, vamos lá. Uma das coisas que a gente pode fazer, eu queria dizer assim, o que não fazer na oração pessoal, primeiro, antes de começar no que fazer na oração pessoal. O que não fazer é, a sua oração pessoal não é uma autoanálise, não é uma... Você não vai para se autoanalisar ou se colocar diante de Deus simplesmente para se expor. Embora se expor diante de Deus seja uma parte muito concreta da sua oração pessoal, você não vai para a oração pessoal para... Peraí, agora deixa eu ver qual foi a minha reação diante daquela situação na minha vida. Não, cara. Você não está se autoanalisando. Para autoanálise você faz terapia. Lógico, Deus pode trazer para você de volta, para que você faça uma revisão de vida, isso é importante. Para que você se conheça melhor, autoconhecimento é fundamental, né? Fazer o fio de ouro. Tenho o curso do Fio de Ouro na escola de formação, inclusive agora tem a escola de formação online. Vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo. E autoconhecimento é fundamental. Santa Teresa, ela é totalmente a favor do autoconhecimento, mas tem que se tomar cuidado para que a sua oração pessoal não seja sobre você mesmo. A sua oração, você não é o centro da sua oração, mas Deus é o centro da oração. Então você não vai para a oração simplesmente para dizer, para se autoanalisar. Peraí, como foi que eu reagi? Como foi que eu fiz? E aí tira o centro de Jesus. Então não faça isso na sua oração pessoal. Outra coisa que não é bom fazer na oração pessoal, e aí eu digo na oração pessoal, segundo Santa Teresa d'Ávila, e aqui, lógico, reflete muito o meu segundo carisma Shalom, que é onde eu aprendi a rezar e é assim onde a maioria das pessoas que assistem meus vídeos assim se identifica de alguma forma. Não faça oração vocal, né? Não entre aspas, não perca tempo da sua oração pessoal rezando o terço ou rezando o ofício, novenas, ladainhas. Isso não é parte concreta da nossa oração. Eu fiz um vídeo sobre a meditação cristã. Eu vou deixar também o link para vocês darem uma olhada sobre o que é a meditação cristã, bem diferente do que é a meditação oriental e de outras religiões. Então não é também a oração pessoal, não é também uma coisa que você vai simplesmente ler, né? Tipo, não pegue um livro para ler, simplesmente é um momento em silêncio e você vai simplesmente ler. Isso é o que não fazer, mas então o que fazer? Tome coisas também do seu dia a dia, fale, converse com Deus sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você sonha, por aquilo que você anseia. Fale das suas raivas. Você teve raiva no seu trabalho, na sua escola, você se decepcionou com alguém, coloque para Deus, mas é diferente. Não é chegar para Deus e Senhor, por que foi que eu fiquei com raiva? Será que... Mas
Jesus, eu estou com raiva, eu fiquei chateado, eu estou ofendido. E aí você vai na sua verdade diante de Deus e coloca diante de Deus aquilo que você está sentindo de verdade. Fale, exponha seu dia para Jesus. Agora, de novo, não espere que Jesus lhe responda como seus amigos lhe responderiam. Não espere que Jesus vai descer do céu ou vai falar numa alocução interior as respostas que você está pedindo. Não é assim que funciona. Deus, eu acho que essa frase é de São Jerônimo, mas eu não tenho muita certeza. São Jerônimo vai dizer que... Vou dizer que é São Jerônimo. Né? O Moisés gosta muito de repetir essa frase, Moisés, fundador da comunidade Shalom. Eu falo com Deus através da minha oração e Deus me responde através da sua palavra. Por isso que eu acho que é São Jerônimo. Mas enfim, a Lexio Divina, né? Eu também gravei um vídeo sobre Lexio Divina. Esse vídeo dá toda referência aos vídeos passados, né? Mas isso é tudo assim que você pode... São coisas que você pode olhar. Eu vi há pouco tempo no meu canal que 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. E aí, se você não é inscrito no canal, você perde as atualizações que eu vou fazendo e você também não vê os vídeos mais antigos. Então, se inscreve aí no canal, porque assim você recebe mais atualizações. Outra dica que eu dou, algumas assim sobre o seu dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos. Eu me lembro que eu comecei a rezar pessoalmente todos os dias. Eu devia ter uns 14 para 15 anos, mais ou menos. Por aí, 15. Talvez um pouco antes e um pouco depois dos 15 anos. E lógico, ainda estava no colégio, né? Não tinha entrado na faculdade. E eu me lembro do professor de física ou química falando sobre os átomos e falando da distância que existe entre o núcleo do átomo e o elétron. Que se um átomo fosse o tamanho, se o núcleo do átomo fosse o tamanho de uma bola de futebol, digamos, eu vou fazer essa comparação, eu ouvi há mais de 15 anos atrás, né? Então eu não vou saber dizer exatamente, mas o átomo está se o átomo fosse do tamanho de uma bola de futebol, né? Se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bola de futebol e estivesse no centro do Maracanã, os elétrons estariam circulando fora da cidade do Rio de Janeiro. Para você ter noção da distância da coisa. Quando ele estava falando isso, ao mesmo tempo eu me lembrei que o tempo, ele é submetido, digamos assim, à matéria. Só existe tempo se existir matéria. Se não existe matéria, não existe tempo. Significa que no universo como um todo existe mais espaço vazio do que espaço ocupado por matéria. Se vocês prestarem atenção nessa distância entre o núcleo do átomo e o elétron. Imediatamente, na hora na minha aula de física, eu tive uma profunda experiência com Deus. Porque eu entendi que existe muito mais eternidade em volta de nós do que tempo. Porque o tempo é uma dimensão, o tempo é uma criatura de Deus. Deus não se submete ao tempo porque Deus não é material. Deus não é um ser no meio dos outros seres. Deus é sobrenatural, Deus está acima da matéria. Da natureza. Cara, eu tive uma experiência profunda com Deus na minha aula de física por causa disso. Mas isso se dá pelo fato de estar atento, a prestar atenção naquilo que Deus quer falar. Eu não quero dizer que caiu uma folha e Deus quer falar, não. Mas se você está com o coração aberto, disposto a estar sempre querendo saber de Deus, a gente às vezes pega essas coisas. Nunca mais me esqueci dessa experiência que eu tive. E lógico, levei para minha oração pessoal. E aí depois rezar com aquilo, né, foi uma experiência fantástica. Entende? E aí outra experiência com os átomos. Né, o Santo Agostinho vai falar, e aí de novo, outra dica que eu dou. Reze com os padres da igreja, reze com a tradição, reze com o catecismo, porque isso enriquece profundamente a nossa experiência de quem é Deus de verdade e não uma fantasia que a gente pode fazer de Deus, de um homem de barba. Ou... Enfim, por exemplo, Santo Agostinho vai dizer que quando nós comungamos, em vez de o alimento se tornar a gente, né, em vez da gente, e aí de novo, né, o pessoal que está estudando, em vez do alimento se dissolver, se destruir e se tornar quem nós somos,
surge, na verdade, nós nos tornamos Ele quando nos tornamos Eucaristia. E quantas comunhões depois, quantas missas depois eu não participei rezando com esse mistério profundo de eu tomo Jesus, Jesus ele vai se dissolver, os átomos dele vão se misturar com os meus átomos, mas como são átomos divinos, divinizados, eu vou me tornar ele e ele não vai se tornar eu. Então, são essas coisas que ajudam a gente a rezar, sabe? Rezar com a doutrina, rezar com a palavra de Deus, rezar com a sabedoria da tradição da igreja. São 2000 anos de tradição. Então, aprender a rezar com aqueles que rezaram antes de nós. Né? Então, ao pegar um livro, por exemplo, como eu falei, ao pegar um livro de Santo Agostinho, né, de São Tomás de Aquino, fazer essa teologia de joelhos, como eu acho que foi Ratzinger, né, no caso, Bento XVI, mas quando ele falou isso, acho que ele ainda era cardinal, ele falava, fazer uma teologia de joelhos, entender, descobrir, mergulhar no que é a riqueza da tradição da igreja e verdadeiramente estar de joelhos diante da maravilha de Deus e da criação. Enfim, gente, esse vídeo começou a se alongar, mas vocês entenderam, né? Espero que vocês tenham entendido que o espírito da nossa oração pessoal nós podemos utilizar naquilo que está à nossa volta para rezar, seja a matéria do colégio, seja a teologia, mas a gente saber utilizar para centrar a nossa experiência de Deus em Deus de verdade, sabe? E aí eu, concluindo esse vídeo, eu digo, se inscreve no canal. Eu sugiro que você, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque aí você recebe notificações e aí você pode, assim, todas as vezes que eu tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e você vai poder estar sempre atualizado sobre essas coisas da vida de oração. Se você se interessa sobre a vida de oração, eu acho que você só tem a ganhar. E se você gostou desse vídeo, se você conheceu agora o canal, eu peço que compartilhe com seus amigos do grupo de oração, da sua comunidade, para que mais pessoas descubram. Eu gostaria muito de fazer do Brasil uma nação de jovens orantes, sabe? Pessoas que têm profunda experiência com Deus, pessoas que têm um conhecimento de Jesus não simplesmente intelectual ou simplesmente do coração, mas pessoas que unem a sua inteligência com o seu coração, com uma profunda experiência e conhecimento de Jesus ressuscitado, porque só assim a gente pode evangelizar de verdade, né? A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece, né? Então, assim, compartilha com seus amigos, com seus irmãos do grupo de oração, com as pessoas que você conhece que querem rezar mais, que querem aprofundar nessa vida de oração, conhecer a espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila e da espiritualidade de Shalom, para que a gente transforme, né, a gente transforme o Brasil em uma nação de pessoas orantes. Então é isso, Deus abençoe. Se você tiver dúvidas, se você quiser que eu responda algumas questões, coloca aqui nos comentários, ou melhor nos comentários, ou então eu ia dizer no Twitter, mas eu vou colocar também o meu link do Twitter aqui embaixo, tá bom? Então é isso, Deus abençoe, Shalom.